Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal do professor Maludidi Samuel. Sou professor na Universidade Metodista de Angola e sou titular de diploma de mestrado em redes e telecomunicações e fiz a minha licenciatura em Engenharia de Telecomunicações. O vídeo de hoje é para darmos continuidade às aulas de métodos computacionais. Agora vamos falar de equações não lineares e o objetivo deste capítulo é nós discutirmos sobre como resolver uma equação real não linear da forma f de x igual a zero ou então g de x igual a x igual a g de x, onde f e g são funções dadas e de variável real. De modo geral, a determinação de zeros de um polinômio de grau n superior a 1, de coeficientes reais, ou seja, as variáveis de uma equação algébrica, é um problema complexo que ocupou os matemáticos de várias épocas. Desde o início do século XX, sabe-se graças a Abel, cujo nome completo é Niels Henrik Abel, que nasceu em 1802 e faleceu em 1829, foi um matemático norueguês. Então sabemos, graças a Abel, que não existem fórmulas resolventes para equações algébricas em geral, mas precisamente para uma equação algébrica de grau superior a 4. Não é possível exprimir as suas raízes através de coeficientes do polinômio mediante fórmulas envolvendo somas, subtrações, multiplicações, divisões e radicais. Tal circunstância ilustra a importância dos métodos numéricos, dos métodos computacionais para a resolução de equações. Até no caso de equações relativamente simples, como as equações algébricas, é geralmente impossível calcular as suas raízes através de fórmulas analíticas. Mesmo nos casos em que existem fórmulas resolventes, estas são, por vezes, tão complexas que se torna mais eficiente determinar as raízes a partir de um método numérico. Tal é o caso de algumas equações algébricas de terceiro e quarto graus, por exemplo. Naturalmente, isso pressupõe que se escolha um método numérico adequado. A evolução do pensamento matemático no tratamento de equações algébricas é magistral tratada por John Stilwell. Retenha-se o que nos ensina este autor. The most fertile problems in mathematics are over 2000 years old and still have not yielded up all their secrets. Para tratar o problema do cálculo numérico das raízes de uma dada equação f de x igual a zero, é necessário preciso, em primeiro lugar, localizá-las, isto é, determinar para cada raiz um intervalo que o contenha e não contenha nenhuma outra. Com esse objetivo, recordaremos o teorema da análise matemática, que já foi vista em classes anteriores, associado a Bolzano. O teorema de Bolzano, ela diz o seguinte: se f for contínua em um intervalo AB e se o produto de f de A vezes f de B for inferior a zero, então sabemos que f possui pelo menos uma raiz em AB. E assim, o método de bisseção, ela nos permite determinar as raízes de uma equação não linear. Se f for definido em intervalo AB, pertencente ao conjunto dos reais, e for uma função contínua, e fazermos esse produto, quer dizer, como vem, estamos a aplicar o teorema de Bolzano. Se fizermos o produto de f de A e f de B,
e tivermos inferior a zero, então sabemos que existe pelo menos uma raiz. E se ela for monótona, sabemos que existe uma raiz única. E aí passaremos a aplicar o algoritmo do método de bisseção. Calculamos o primeiro x0, que vai ser a soma dos números que se encontram nos extremos direitos e esquerdo do intervalo dado, e dividimos por 2. Se verificarmos o produto de f de x0 vezes o f de a nos dê 0, então a solução é x0. Mas se ao verificarmos encontrarmos superior a 0, então fizemos uma atribuição, o A1, que vai ser o extremo esquerdo do novo intervalo que nós vamos definir, vai receber x0. E o B1, que vai ser o extremo direito do novo intervalo que definiremos, vai ser B0. Ainda outra condição, se encontrarmos que f de x0 e f de a for inferior a 0, então o A1 pega o valor de A0 e o B1 recebe o valor de x0. E prosseguimos os cálculos até encontrarmos a solução desejada. Aí então pegamos o novo intervalo que nós definimos, A1 e B1, somamos os dois e dividimos por 2. Vamos ter o x1. Vamos verificar e repetimos todo o processo. Este é o método de bisseção. Então, podemos estabelecer um critério de parada, isto é, assumindo um erro que pode ser tolerável. E para isso, nós podemos limitar o número de iterações ou então definindo um número y, que quando nós atingirmos, ou então este erro, quando tivermos mais ou menos este erro, nós paramos a equação e assumimos o x que for achado naquela iteração como sendo o valor que nós estamos a procurar, o valor que nos anula a função. Temos aqui alguns exercícios, mas para o cálculo desses exercícios, vamos no MATLAB e criamos este programa com método de bisseção e vamos calcular essas funções.